em Êxodo 20 e Deuteronômio, capítulo 5, são repetidos integralmente. No Novo Testamento, o único mandamento que não aparece explícito é o quarto mandamento, sobre a guarda do sábado. Eu digo não explicitamente, porque ele vai aparecer também. Vai ser tratada a questão do quarto mandamento. Então, nós vamos ver nas próximas semanas, hoje é só a introdução, a partir do domingo que vem, primeiro mandamento, segundo mandamento. Alguns mandamentos a gente deve gastar mais de uma semana, porque tem implicações, né? Como não matarás. É um mandamento que a gente vai gastar um pouco mais de tempo, porque não matarás é muito amplo. Então, nós vamos falar sobre aborto, nós vamos falar sobre guerra, nós vamos falar sobre a diferença que existe entre matar e assassinar. São coisas diferentes. Nós vamos descobrir que quem mais mata é Deus, né? Perguntaram a uma pessoa que era matador: você mata alguém? Ele falou: não, eu só faço furo. Quem mata é Deus. Eu falei: você é bandido, rapaz, porque você escolhe aonde fazer o furo, né? Fizer um furo na mão, não mata, né? Aí resolve fazer um furo aqui, aqui mata, né? Então, a gente, é um mandamento, não adulterarás também, a gente vai trabalhar mais temas, né? Porque envolve outras questões e uma compreensão melhor do que seja os mandamentos. O pastor Lélio recomendou que os irmãos assistirem os sermões do pastor Henrique Araújo, e eu assisti e vou assistir novamente. Muito bom. E ontem, numa das abordagens que ele fez, irmãos, que me chamou muita atenção, e eu falei com ele que eu não tinha pensado nisso. Crimes virtuais. Existe pecado virtual? Há um consenso que a pessoa que vê pornografia na internet é pecado. Mas e alguém que fica brincando nesses jogos eletrônicos e mata os outros? Também é pecado? Aí eu falei com ele, foi pastor, no final tudo termina na ética, né? Ele falou: toda a nossa teologia, tudo que nós cremos, desemboca na ética, porque é a prática. Então, eu fui falando os nomes de jogos lá, que alguns conhecem. Eu falei: pastor, não conheço nada, nunca gostei de jogo eletrônico, não me agrado, né? Então, são muitas implicações que existem. E nós temos que pensar, irmãos, que quando Deus dá os 10 mandamentos, ali em Êxodo 20, né, o povo está naquela trajetória rumo a Canaã, nós temos que pensar no ambiente, né, que ele estava trazendo essas leis. Então, nós temos em Gênesis a criação de tudo e a história do povo de Israel através dos patriarcas, né, já havia acontecido. Estavam vivendo, né, o êxodo, que é a saída do povo do Egito, a libertação do povo de Deus e sua jornada para a terra prometida. Você tem no livro de Levítico orientações sobre culto e o sacrifício para a tribo de Levi, responsável pelo sacerdócio. Nós temos em Números os recenseamentos do povo enquanto caminharam
no deserto por 40 anos. E em Deuteronômio, Moisés senta e vai fazer alguns discursos para aquele povo. Então, tudo isso envolve esse ambiente onde que os 10 mandamentos, eles fazem um resumo da essência da lei. A lei tinha 613 mandamentos. A lei tinha, não tem. O Antigo Testamento são 613 mandamentos. Nos 10 mandamentos é uma condensação. Nós sabemos que Jesus, no Novo Testamento, vai trazer para 2. Né? Para 2 mandamentos. Então, a nossa compreensão desse ambiente que eles estavam vivendo. E dentro dessas leis, você tem as leis civis. A gente não pode perder de vista que o Pentateuco é a constituição do povo de Israel. Há poucos dias, assistindo um vídeo, eu ouvi uma informação que ainda não tive tempo de pesquisar. Eu não consegui entender. Israel não tem constituição. Não tive tempo ainda de pesquisar por que não tem e como que eles fazem para direcionar o país. Porque nós do Brasil, né, que direciona o país é a Constituição. E lá não tem Constituição. Se os irmãos tiverem tempo de pesquisar, me ajuda. Não consegui ter tempo para saber como que é hoje o Estado de Israel, que não tem Constituição. Mas, dentro desse contexto aqui do Antigo Testamento, as leis civis para organizar, ordenar a sociedade. Tinha as leis cerimoniais, que eram ritos exteriores que apontavam para Cristo. Israel, se você ler a lei, você vai ver muitos ritos, né, cerimoniais, que todos eles têm uma relação espiritual, como diz aqui, com Cristo, mas de preservação. Esse costume de lavar as mãos, que hoje, qualquer lugar do mundo que você for, você vai ser ensinado a isso, isso vem dos judeus. É deles. Né? E eles descobriram, a ciência descobriu com o tempo, porque, na Idade Média, principalmente, porque que os judeus adoeciam menos que os outros. E uma coisa que se descobriu quando eles chegavam, né, da rua, primeira coisa, lavar as mãos. Então, nós sabemos que o nosso maior meio de contaminação é a mão, porque a gente leva na boca e nos olhos. Não tem jeito. Instintivamente, nós colocamos a mão na boca, colocamos a mão no olho. E aqui, nariz, né? Os 3 aqui. São os canais de entrada dos vírus e bactérias no nosso corpo. Então, o judeu tinha o costume de lavar a mão. E eles lavavam a mão até o cotovelo. Os irmãos sabem que nós, na verdade, nós não lavamos a mão, nós damos banho nas bactérias. A gente vai lá, pronto. Né? Já viu em filme, já viu como que o médico lava a mão para ir fazer cirurgia? A gente já viu. É dedo por dedo, lava e limpa. E depois que põe a luva. Aí a gente pensa, mas se põe a luva, para que precisa lavar? Né? Mas por causa da contaminação. Mas nós, naturalmente, nós damos banho nas bactérias. Né? Vai lá dar aquela chacoalhadazinha aí. A gente, durante muito tempo, teve um costume de lavar a mão ao sair do banheiro. Mas, não sei se os irmãos já tiveram essa informação, que é mais importante lavar a mão para entrar no banheiro. Porque você está com as mãos toda contaminada. Você vai manipular seus órgãos genitais, que são sensíveis, e você pode contaminar, e muita gente é contaminada nos órgãos genitais por causa da mão. Então, há uma preocupação em lavar a mão na saída,
que é importante, né? Quando alguém sai do banheiro e te dá a mão, que a mão está molhada, geralmente ele faz assim, não, você está com a mão molhada, é melhor. Significa que lavou a mão. Se tiver com a mão seca, é porque não lavou, não. Né? Então, mas o mais importante para nós é lavar quando a gente vai para o banheiro. E isso estão nas leis cerimoniais. E eu dou exemplo das lavar as mãos, mas você tem várias leis, e todas elas eram para a preservação da vida. E as leis morais regulamentam a vida com Deus e com o próximo. Então, a lei de Israel, ela tinha e tem esses 3 aspectos, né? Os princípios morais, a convivência, os valores que nós vamos preservar moralmente. Então, você tem, né, você não pode sair na rua sem roupa. É um princípio moral que está na lei. Você não pode ir para frente da casa dos outros, ficar gritando lá. Isso é princípio moral. E então a lei ela vai regulamentar todas essas questões. E a lei, então, era dada porque Israel ficou muito tempo no Egito. E, nesse tempo, eles foram escravos. E a gente pensa na escravidão de trabalho, mas não era só isso. Era uma escravidão da lei do Egito. Então Deus, o que vai fazer? Ele tira o povo do Egito, e a lei era para tirar o Egito de dentro do povo. Porque o povo estava cheio dos costumes, das práticas religiosas, costumes. Irmãos, e não tem jeito, a convivência nos leva a assumir hábitos e costumes de onde nós estamos. Eu e a Ana Cleide mudamos para cá em 1988. A gente morava em Volta Redonda, eu em Volta Redonda, Ana Cleide em Barra Mansa. A Ana Cleide é mato-grossense, eu sou mineiro de outra região, e a gente veio para cá. Pouco tempo que a gente estava aqui, que a gente voltava no Rio, o pessoal falava, não, mas vocês estão falando igual mineiro. Por quê? A convivência, você muda o linguajar. Você muda, não tem jeito. Você muda costumes. O seu palavreado, o tipo de palavra que você usa. Então, Israel ficou esse tempo todo lá, ele foi influenciado pelas crenças. Por quê? Como é que você mantém uma fé em Deus que diz que vai te libertar, mas você está só no sofrimento, e passa ano, sai ano, e morre seus pais, que falavam, te ensinaram desde criança que havia uma libertação e não chega, e você está ficando velho. É a tendência nossa a nos misturarmos. No Egito, o povo presenciou a adoração a muitos deuses. Agora, eles deveriam ter na mente um único Deus. Os irmãos que já estudaram a questão dos povos antigos, a maioria dos povos antigos, com pequenas exceções, eram todos politeístas, muitos deuses. Isso era o normal. E aí nós somos ensinados, né, pegar hoje, a crer num Deus que a gente não vê. Um Deus que você não pega. É muito complicado. Por quê? Nós gostamos do material. Por isso que a idolatria, né, a gente vai falar de idolatria aí ao longo das semanas, a idolatria é tão atraente. Porque mostra, aqui, ó, seu Deus está aqui. E nós gostamos muito daquilo que é concreto, que nós podemos ver ou pegar. E principalmente nós mineiros, né? O pastor Lério falou que sexta-feira foi o dia de São Tomé, né? São Tomé era mineiro. Você sabe disso? Sabia não? Ó, prova bíblica. Quando Jesus apareceu lá e falou com Tomé, falou que ele estava ali, Tomé falou o quê? Eu só acredito se eu puser a mão. Mineiro tem um olho na ponta do dedo, gente.
Olha isso aqui, ele já leva a mão para pegar. Falei, não, mas é só para olhar, gente. Mas nós mineiros somos assim, é um costume nosso, o olho é na ponta do dedo. Então, Tomé era mineiro. Então, essa mudança na mentalidade do povo era e é muito difícil. Não é fácil, irmãos. Há pouco tempo, estava assistindo um vídeo e a pessoa falando, quando nós oramos, irmãos, nós fazemos alguma imagem de Deus na nossa mente, não tem jeito. É o filme que você viu. Falou em Jesus, você pensa, ou no filme do Mel Gibson, ou do The Chosen, você vai trazer uma imagem, não tem como isso. É natural, você pensar no invisível, muito difícil. É muito difícil para a gente. Por isso que o ensino ele é precioso. E acontece na saída do povo as 10 pragas, né, que elas derrotaram os deuses do Egito. Então, nós temos um quadro que mostra as 10 pragas e quais os deuses que foram derrotados ali no Egito. Tá? Esse material eu coloquei ontem à tarde lá no nosso grupo. Tá? Então, olha só, aí vai passando de cada animal, né, começa, ó, cada deus começa no deus Nilo, né, a água se torna em sangue. Os irmãos sabem que o rio Nilo é o rio que alimenta, né, o povo do Egito. O rio Nilo nasce no centro da África e corre para o mar Mediterrâneo. Quando a gente imagina um mapa mundi, parece que ele está correndo para cima, né? Que a gente pensa que sempre o negócio está descendo, mas não, é porque o centro da África é alto, então ele escorre, e o rio Nilo sempre foi o rio que deu vida ao povo. Essas técnicas de... Como é que chama? De mandar água para fora, como é que chama? Irrigação do Egito. O que eles faziam? O rio Nilo vinha, eles já faziam as valas, porque tinha as enchentes, e aí a água espalhava, para poder levar alimentação. Deus levou o povo para o Egito para aprender as técnicas agrícolas, porque o povo de Israel era só cuidar de ovelha, bode e cabra. Eles não sabiam outras coisas. Então, quando Deus leva o povo para o Egito, é para ensinar para eles as técnicas agrícolas. Então, quando eles voltam agora, eles sabem trabalhar a agricultura. Só entrando um pouquinho mais aí, passam-se os séculos, quando o povo vai para o exílio babilônico, é para ensinar o povo a ser comerciante. Porque Israel também agora era só agrícola e só sabia cuidar de ovelha. Tudo, irmãos, na história, Deus preparando. Tudo é preparo. Por que eles tinham que aprender comércio? Porque eles seriam espalhados pelo mundo. Então, quando você lê as histórias dos judeus, para onde eles foram? Lugares que eles eram proibidos de fazer isso, proibido. Então, eles tinham que fazer comércio, fazer comércio, fazer comércio. Então, Deus foi preparando aquele povo. Então, nessa saída aqui, Deus vai derrotando cada deus do Egito para que Israel rompesse com a religião do Egito. Porque, na concepção deles, irmãos, o Deus mais forte é o que vence. Não tem jeito. Deus mais forte é o que vence. Se o Deus perdeu, se o povo perdeu, é porque o Deus dele é mais fraco. Se o Deus dele é mais fraco, o outro Deus é mais forte. E aí ele vai, né, nas pragas que os irmãos conhecem bem, até o Deus supremo deles, né, a morte dos primogênitos, que era do Osíris, que era o filho do faraó. Então, Deus vai romper na mente do povo a questão da divindade. Aí nós temos, irmãos, uma representação dos mandamentos, né? Nós temos os mandamentos na relação vertical, que são os 4 primeiros.
E nós temos os outros 6 mandamentos que são da relação horizontal. A primeira tábua da lei, 4 mandamentos, a segunda com 6. Então, eles vão abranger todas as áreas. A nossa Constituição brasileira, ela já é muito grande, né? Você tem leis demais. Mas quando você pega a Constituição, ela ainda tem as leis complementares, que é para explicar como que vai se aplicar aquela lei. Isso aí é o natural. E aqui não é diferente. Ao mesmo tempo que os 10 mandamentos é um resumo de toda a lei, os 10 mandamentos é a própria lei e os outros são explicações de como aplicar. Porque nós temos dificuldades. Depende do tempo, depende da sua compreensão, depende do que é o seu interesse. Então, as leis vão sendo trabalhadas. Por isso que, ao longo do Antigo Testamento, é explicada as leis. Jesus também vai explicar a lei, né? A gente viu isso no Sermão do Monte. Ele explica a lei. E o que, ao longo dos séculos, a igreja faz? É explicar o texto em como aplicar a vida. Por quê? O princípio ele permanece, mas a aplicação dele tem variações. Uma questão, há 200 anos atrás, o princípio permanece, mas era um contexto. Hoje é outro. Surgem coisas novas, né? Como a gente ouviu nesse fim de semana, o pastor falando sobre os temas atuais, a questão das tecnologias. Como é que você lida com isso? Como que você trabalha? A tecnologia é má em si mesma? Né? Nós temos, já citamos aqui, alguns grupos de anabatistas, como o mais conhecido são os amiches e os menonitas, mas os amiches, eles não aceitam as tecnologias novas. Então, não aceita energia elétrica, telefone, nenhum tipo de aparelho elétrico, carro. Eles andam de carroça de cavalo, e cavalo constrói as casas de madeira. Bom, tudo isso já é tecnologia. Só que acho que tecnologia é só coisa eletrônica. Não, tudo é tecnologia. Fez alguma coisinha, o pastor deu um exemplo interessante, falou assim, você pega um nativo, ele vai fazer um tipo de banco para ele sentar. É tecnologia. Você pega uma grande empresa que faz bancos de madeira, trabalhado, igual aqui, né? Você tem um banco de madeira que já tem almofada, é tecnologia também. Qual a diferença de uma para outra? Sofisticação. Você tem um banco bem rústico e você tem um aprimorado, mas tudo é tecnologia. Saiu do que está na natureza, do jeito que é tecnologia. É muito falado sobre o milho, né? O milho original era desse tamanhozinho. Hoje a espiga de milho é desse tamanho. Mas o original era desse tamanho. Tecnologia. A tecnologia foi aperfeiçoando a agricultura, aperfeiçoando. Né? Hoje você tem as frutas que não têm semente. Né? Isso é tecnologia. Então, vai avançando. Então, as leis, elas são dadas como princípios, e depois você tem a aplicação delas, que vai envolver como viver aquilo. Quando nós olhamos para as leis, nós não podemos deixar de pensar no que o Novo Testamento diz. Esse texto é importante, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim aqui não é fim de término, é fim de objetivo. Pode mudar aí, ó, porque o objetivo da lei é Cristo.
Que às vezes a pessoa, não, então a lei acabou. Não, a lei não acabou. Então, o fim aqui é a ideia de final, de objetivo. Então, o objetivo da lei, Paulo vai fazer essa leitura, que tudo aquilo que foi dado a Israel no Antigo Testamento tinha um objetivo. O objetivo é chegar em Cristo. Tudo aponta para Cristo. Por isso que em Romanos ele vai dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando nós olhamos para a lei, nós precisamos ver o que ela está apontando para Cristo. Onde ela está querendo nos direcionar. A lei expõe e condena os nossos pecados. Então, o objetivo da lei é apontar o pecado, apontar o erro. O objetivo dela é te mostrar, você falhou aqui, você errou. Porém, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. Por isso que Paulo vai falar que a lei não salva. A lei não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Ele vai mostrar isso claramente. A lei, ela vai expor, né? Quando a pessoa é acusada de algum crime, alguma infração, então a lei aponta. Fez isso. Mas a lei não resolve. Não matarás. Tá bom, e daí se eu matar? A lei não diz. Então, você precisa do perdão. Por isso que você tem as leis cerimoniais que vão mostrar o caminho do perdão. E isso, como nós vimos, aponta para Jesus. Após esta aula, o aluno deverá estar apto a conhecer os propósitos dos 10 mandamentos. Aqui, irmãos, é muito importante. O propósito da lei, irmãos, não é limitar, é proteger. Esse é um conceito importantíssimo. Quando a gente faz o discipulado conhecendo Deus e fazendo sua vontade, e aqui eu sei que algumas pessoas já fizeram, você vai ter uma compreensão muito forte, porque o autor vai trabalhar muito isso. Ele diz, a lei, ela não é para limitar. Satanás, ele usa a estratégia da limitação. O que ele disse para Eva? O que Deus falou? Falou, pode comer de tudo, só não pode comer desse. Aí o que Satanás faz? Ele não quer o bem seu, porque você não está comendo desse aqui. Por que Satanás falou? Você devia ficar satisfeito. Gente, são milhares de coisas que você pode comer. A ideia é essa. Mas aí ele foca no que falta. Ele faz a mesma coisa com a gente. Mas você não tem o carro que o Júnior e a Gislaine têm. Né? Como é que chama o seu carro? Outlander. Né? Você não tem. Aí aguça em você o quê? Cobiça. É assim. Mas, na verdade, se você tem uma bicicleta, você está melhor do que Jesus, né? Só andava a pé. A única vez que ele andou montado em alguma coisa foi num jumento, uma jumentinha, que nem era dele. Então, o que a lei, a Satanás faz? Ele procura te instigar para o que falta. Qual que é o propósito da lei? De proteger. Conheci um pastor que falou que nunca dirigia carro mais novo que o dele. Mas por quê? Eu falei, não, rapaz, eu dirijo o carro mais novo que o meu, na hora que eu voltar para o meu, eu posso querer amaldiçoar. Né? E é assim mesmo.
né? Você comeu filé mignon no almoço, você vai querer comer alguma coisa melhor na janta. Ah, tem a dó, né? Aí você come filé mignon no almoço, de noite é pé de frango aí. Nossa, ele baixou demais, né? Então, é a nossa tendência. Então, a lei, ela é para proteger. Qualquer lei que você pensar é proteção. O objetivo dela é te proteger. Então, tudo que nós vamos estudar nos 10 mandamentos, o propósito é proteger. O que Deus está fazendo com o povo ao sair do Egito? É protegê-los. Mostrar para eles para não se contaminarem com aquilo que eles viveram no Egito. Compreender o conceito de cada mandamento. O que o mandamento realmente quer dizer? O que ele quer dizer? Porque, às vezes, como é uma linguagem de 3.500 anos atrás, do outro lado do mundo, numa língua pobre, o hebraico é língua pobre, irmãos. Sabe o que é uma língua pobre? Tem poucos vocábulos. Português é considerado língua rica, porque tem palavra para tudo quanto é coisa. O inglês é língua pobre, poucas palavras. Então, o hebraico é língua pobre. O Novo Testamento em grego é língua rica, que tem muitos vocábulos. Eu estou estudando para pregar sobre amor no Antigo Testamento. Os irmãos terem ideia, não existe a palavra amor no Antigo Testamento. Onde você vê traduzido amor, eu vou falar sobre isso, é fidelidade. É ser fiel. Esse conceito de amor é do Novo Testamento, dos tempos de Jesus, que surge esse conceito. Por isso que o grego tem 4 palavras para amor. O hebraico, o Antigo Testamento, tem não. As nossas Bíblias traduzem palavra amor no Antigo Testamento para dar um sentido para nós. Mas não existe. A ideia lá é fidelidade. É fidelidade. Quem ama é fiel. Então, a gente trabalha amor. Então, saber o conceito, o que aquilo quer dizer. Não é? Quando Deus diz para não fazer imagem de escultura, não é? O que Ele quer dizer com isso? Qual o sentido disso que a gente vai discutir aqui? Porque, ao mesmo tempo que Ele falou para não fazer, Ele mandou fazer imagem. Na própria Bíblia, tem uns negócios esquisitos. Né? Os católicos usam muito isso. Para dizer, ó, Deus mandou fazer imagem. Então, é porque não entende o conceito, compreender o conceito do mandamento. Saber que os 10 mandamentos referem-se à relação do homem com Deus e o próximo. Né? Isso aí a gente já falou. Então, são as duas essências. Palavra-chave, mandamento, disposição escrita em que se determina a realização de um ato, de uma diligência ou mandato. Então, a palavra mandamento. O Salmo 119 é o salmo que vai descrever claramente a lei de Deus. Então, a lei, o Salmo 119, ele é todo voltado para falar sobre a lei de Deus. Então, ali vai aparecer os vários conceitos que o povo aprendeu sobre os mandamentos. Então, a palavra tem que estar essencialmente dentro de nós, é mandamento. E nós temos uma frase na nossa sociedade, né? Manda quem pode. Então, não está na Bíblia não, tá? Mas podia até estar. Né? Hoje aqui, uma criança falou um mandamento, uma palavra muito legal, né? Um versículo que eu gosto muito. Jesus fala, vós sereis meus amigos, fizeste o que eu vos mando. Eu sempre falo, Deus não está interessado na nossa opinião. Ele não está interessado se você discorda. Ele não está nem aí. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Fez, é meu amigo. Não fez, não é. Às vezes não dá muita importância às nossas opiniões. Deus não dá não, gente. A palavra dele é essa, acabou. Né? Nós vivemos um tempo do humanismo, onde as pessoas se valorizam muito. Né? Não tem nada disso, não.
Propósito da lei, o decálogo. O termo decálogo literalmente significa 10 enunciados ou declarações. Ele foi proferido por Deus no Sinai, mas também escrito por ele em 2 tábuas de pedra. O decálogo exprime a vontade de Deus em relação ao ser humano. É, na verdade, um resumo da lei moral de Deus. Então, a gente tem que estar bem claro em nossa mente qual que é o propósito, como a gente já está trabalhando. Então, olha só, vamos avançar mais um pouco, porque senão o tempo passa. A lei foi dada por Deus a Israel com os seguintes sentidos, objetivos. Primeiro, prover um padrão de justiça. Então, as leis, em qualquer tempo, a ideia é promover justiça, que é um negócio difícil, né? Porque a lei, ela procura equilibrar a sociedade. Dizem que o famoso pistoleiro do oeste americano, chamado Billy the Kid, diz que ele era pequenininho, e diz que tem uma frase atribuída seguinte a ele, que Deus fez os homens desiguais, mas que Colt os igualou. Quem era o Colt? O fabricante de revólver. Então, não importa o tamanho. Pode ser grande ou pequeno. Tomou um tiro, tomba. Então, a lei, ela é para fazer esse equilíbrio entre o grande e o pequeno, entre o rico e o pobre, entre o culto e o não culto, entre a criança e o adulto. Então, a lei é para fazer esse equilíbrio, justiça, para a sociedade andar num equilíbrio. A gente sabe, irmãos, que o mundo ideal, ele não existe. Existe um mundo real. Se você for olhar a história do Antigo Testamento, você vai ver que essas leis elas foram chutadas para o lado muitas vezes. Muitas vezes, por causa de interesses os mais diversos possíveis. Porque é o ser humano pecaminoso. Né? Quando a gente fala de não matarás, não vamos falar de pena de morte. Né? Tem gente que fala em pena de morte e já fica horrendo. A Bíblia defende pena de morte tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu sou contra a pena de morte. Não é por causa da Bíblia, não. É por causa da justiça. A gente fala que, no Brasil, se tiver pena de morte, vai morrer 2P. Pobre e preto. 2P. 2Ps. Por quê? A injustiça é muito grande, os julgamentos são comprados. A gente está sempre vendo aí as compras de sentença, né? Está sempre tendo as denúncias. E o Brasil tem uma coisa tão legal, menino, porque quando o juiz ele vende sentença e tal, eles punem o juiz, aposenta ele com salário vitalício. Punição para o juiz. Vai ficar agora aposentado, não vai trabalhar mais, e seu salário, plano de saúde garantido para o resto da vida. Isso é a sua punição. Isso é uma injustiça, gente. Nós que pagamos o INSS a vida inteira, aposenta, né, com a merreca danada. Né? Então, isso é injustiça. É o que nós encontramos no nosso país. Mas o propósito da lei é justiça. Segundo, identificar e expor a malignidade do pecado. Uma das coisas que a gente vai abordar aqui, que muita gente tem dificuldade, é entender que uma frase que é muito falada ainda no nosso meio, que pecado é tudo igual. Se você ouviu isso, ouviu uma mentira. Pecado não é igual. Passou, não? Ah, perdão. Aqui eu esqueço do... Pecado tudo é igual. Não é. Então, a gente vai abordar isso ainda. Pecado não é igual, não, gente. Tem diferença de um para o outro. E muita. Oi? É desigual para nós e desigual para Deus.
O único pecado que é igual, irmãos, chama-se incredulidade. Esse é igual. Ou é crente, ou é incrédulo. Os demais têm diferença na intensidade, têm diferença na aplicação, tem diferença de muita coisa. Então, alguns mitos, às vezes, evangélicos que ficam na cabeça das pessoas. Então, identificar e expor a malignidade do pecado. Então, a lei ela vem para expor, mostrar com clareza como que o pecado é mau, quais as tragédias que eles trazem, que ele traz para a vida das pessoas. E o terceiro objetivo é revelar a santidade de Deus. Em contraste ao pecado do homem, na lei vai aparecer a santidade divina. E a santidade de Deus, ela é absoluta. Ela é absoluta. Nós podemos viver santidade, mas não vai ser absoluta. Santidade absoluta só em Deus. Então, a lei tem esse objetivo. Aí a gente vai ver um pouquinho mais detalhado. Olha só. Então, prover um padrão de justiça. A lei entregue pelo Senhor a Moisés é um padrão de moralidade para o caráter e a conduta do homem, seja ele judeu, seja ele gentio. A humanidade, irmãos, ela sempre quer fazer um negócio chamado perverter valores. Você vai ver isso nos filmes, você vai ver isso nas séries, nas novelas, você vai ver isso nas histórias, você vai ver isso na justiça do país. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos do lado da perversão. Nós ficamos. Nós torcemos. Final dos anos 80, quando a gente veio para a igreja de Fabriciano, eu lembro muito bem de um sermão que o irmão Isonilson pregou um domingo à noite, falando sobre o amor de Deus. E ele falou assim, a grande questão nossa, irmãos, é que agora termina o culto, 9 horas, tradicional batista. Vamos para casa, todo mundo vai lanchar. Liga a televisão, fica doido para o Fantástico terminar para ver Domingo Maior. E a maioria dos filmes que passavam naquela época era com Charles Bronson, Desejo de Matar. E a gente torcia para o Charles Bronson matar mesmo. Mas não era matar com tirinho, não. A gente queria que torturasse o sujeito. Sabe por que nós fazemos isso, irmãos? É a nossa sede de vingança. Já que eu não posso fazer, eu vejo ali na história alguém fazendo por mim. É a nossa tendência maligna. Né? As novelas, tudo aparece. Quantas vezes nas novelas nós ficamos do lado do homem ou da mulher que está traindo o marido? Não, que a mulher realmente é uma caninana. Né? Então, tem que trair mesmo. A mulher não sabe nem tratar o marido não sabe tratar a mulher, nós ficamos do lado. Porque a nossa tendência é essa pecaminosidade. Então, sim, fala aqui, porque senão não aparece na transmissão. Existe a fé absoluta também? A fé absoluta? Porque a santidade não é absoluta, né? A fé absoluta a gente poderia colocar, nunca vi esse termo para fé, mas é a fé única em Jesus. Porque a gente tem que fazer uma diferenciação muito clara na nossa crença, nossa fé, a nossa mudança de incrédulo para crédulo. Né? Porque no Jardim do Éden, o Adão era crédulo, ele tinha fé. Ali ele se torna incrédulo quando ele peca. E a partir daí para cá, todo mundo nasce incrédulo e precisa crer. Então, quando você deixa a incredulidade, você passa a crer em Jesus, isso é absoluto. Não tem outro. É uma exclusividade. A prática dessa crença, que a Bíblia chama de santidade, ela vai ter os seus percalços, porque ainda estamos
contaminados pelo pecado. Então, a nossa jornada aqui nesse mundo, a santidade sempre será não absoluta, porque nós vamos ter quedas. Vai ter momentos que nós vamos perder algo na questão da obediência, mas a fé permanece. A gente não pode dizer que Tomé não cria em Jesus. Não é isso. Ele, naquele momento ali, a dúvida dele é se Jesus realmente ressuscitou e se era o próprio Jesus. Essa era a dúvida. Irmão, nós temos dúvidas hoje. A dúvida, ela sempre acompanha a fé. Foi sincero. Ele não foi hipócrita. Não é? Ele não foi hipócrita. Ele expressou a dúvida dele. A gente pode expressar a nossa dúvida no entendimento de alguma questão, não só a questão da doutrina, mas de algum fato. Né? Geralmente fala, não, o universo é muito grande, a pergunta é, para que Deus criou isso tudo? Isso é uma dúvida. Alguns dizem, não, porque tem vida em outros planetas. Pode ter. Não é? A gente não sabe. Mas para que Deus criou isso tudo? Não é? Para que Deus criou cobra, né, gente? Lá no sítio aparecem as cascavéis, né? Mas Iracema, Adão fica lá matando. Se fosse Adão e Eva, aí o negócio ficava melhor, né? Mas Iracema, tem que mudar seu nome, mas Iracema. Muda para Eva. Então, tem algumas coisas que a gente fica assim, mas para que criou isso? Ou a dúvida, minha salvação está num sujeito que viveu há 2000 anos atrás, que eu nunca vi, e ele morreu para me salvar. Um troço muito esquisito, gente. Claro que é. Paulo vai dizer que isso é loucura. A loucura do Evangelho é maluco mesmo. Por isso que é fé. Você crê. Agora, tem uma coisa que todos nós aqui nunca vimos, mas a gente sabe que existe. O que é? Inclusive, eu tomei remédio agora mesmo para ele. A dor. Já pegou a dor? Não. Mas ela existe, não existe? Ou tem alguém aqui que nunca sentiu uma dor? Não é? Quem sentiu a dor da pedra dos rins? Diz que essa é infernal. Dor do parto, as irmãs sentiram. Na Cleide não quis dor do parto, tá? Fez cesariana. Você sentiu? Então, uma dor de dente eu senti, que é uma praga, gente. Mas você já pegou na dor? Mediu a intensidade dela? Não, mas ela existe. Então, nem tudo a gente vai racionalizar. Então, a padrão de justiça, vamos avançar aqui, porque senão não termino nem a introdução. Eu falo demais, gente. Ainda mais igual que eu sou presidente, ficar sabendo? Gente, igual eu sou presidente. O termo é cair para cima. Já viram esse negócio? Caiu para cima? Eu estava abaixo, na hora que eu caí, eu pulei para cima. Eu só mandava no seminário, agora eu mando em tudo. Tudo associação. Maldade não manda nada. O nosso sistema não manda em nada, não. Então, olha só. Identificar isso por a malignidade do mundo, irmãos, por isso que a igreja não pode perder o seu sentido profético de apontar o pecado no mundo. Tanta tragédia no mundo e é pecado. Os pecados morais, pecados espirituais, né? Os pecados religiosos, inclusive no nosso meio. Só um minutinho, eu tenho que falar aqui, senão não grava. Eu acho interessante a lei, os 10 mandamentos. Você vê que o povo, o tempo que ficou no Egito, eles aprenderam muita porcaria lá, né? Olha bem, 40 anos no deserto, ele teria que ter uma lei para o pessoal aprender, reaprender, né? Porque eles aprenderam muita coisa que não prestava no Egito. E a lei nós estamos usando até hoje. A lei nós estamos usando até hoje. Aceitou Jesus, vai para a lei. Né?
Tem que seguir os princípios, né? Porque a lei, ela é essa norteadora. E pensando na gente, irmãos, tem uma frase bacana que alguém escreveu, né? Ao ler a Bíblia, encontrei muitos erros em mim, né? Às vezes eu penso, achou erro na Bíblia? Não, achei erro em mim. Por quê? Ela tem esse objetivo de apontar os nossos erros e revelar a santidade de Deus. O Senhor revela a sua santidade por intermédio da lei mosaica. De igual forma, em o novo pacto, ele revela a todo mundo o seu amor através de seu Filho Jesus. A lei foi dada por Deus para conduzir a humanidade a Cristo. Então, a santidade de Deus vai aparecer na lei, depois refletida na pessoa de Jesus. Então, nós temos aí será que estou voltando? Tá. Os 10 mandamentos, né, que são bem conhecidos, os 4 de um lado e os outros, nós vamos avançar. Aí o que eu falei do resumo, né, que Jesus faz. Ó. Ele resume passou demais agora. Ele resume os primeiros 4 no Mateus 22, 37, né, a relação do homem com Deus, e os outros 6, a relação do homem com o seu próximo. Então, nós compreendemos o que Deus quer trabalhar conosco nos 10 mandamentos. Vamos avante. Os 10 mandamentos aqui registrados, Deuteronômio 5, 6 e 21, foram escritos pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra entregues a Moisés e ao povo de Israel. A guarda dos mandamentos proveu um meio de Israel procurar viver em retidão diante de Deus, agradecido pelo livramento do Egito. Ao mesmo tempo, a tal obediência era um requisito para os israelitas habitarem a terra prometida. Os 10 mandamentos são o resumo da lei moral de Deus para Israel e descrevem as obrigações para com Deus e o próximo. Cristo e os apóstolos afirmam que, como expressões autênticas da santa vontade de Deus, eles permanecem obrigatórios para o crente no Novo Testamento. Conforme esses trechos do Novo Testamento, os 10 mandamentos resumem-se no amor a Deus e ao próximo. Guardá-los não é apenas uma questão de práticas externas, mas também requer uma atitude do coração. Logo, a lei demanda uma justiça espiritual interior que se expressa em retidão exterior e em santidade. O Novo Testamento, o que ele vai fazer? Ele vai trazer os conceitos internos vai tirar o conceito de fora e colocar dentro. É o que Jesus faz. Não é simplesmente um ato, mas é a atitude. A sua intenção. Fez aquilo com qual intenção? Porque a grande dificuldade dos fariseus era que eles faziam só para aparecer, mas o coração não estava diante de Deus. Os preceitos civis e cerimoniais do Antigo Testamento regiam o culto e a vida social de Israel. Já não são obrigatórios para o crente do Novo Testamento. Eram tipos de sombras de coisas melhores vindouras e cumpriram-se em Jesus Cristo. Mesmo assim, contém sabedoria e princípios espirituais a todas as gerações. Então, nem tudo o que está no Antigo Testamento nós vamos praticar hoje, porque muita coisa se cumpriu em Jesus. Eram coisas voltadas para Jesus. Mas, é o que ele diz aí, os princípios espirituais permanecem. Então, você tem toda a orientação de culto do Antigo Testamento. Então, nós vamos pegar os princípios. O único texto que Paulo fala sobre ordem de culto é 1 Coríntios 14. E a essência, decência e ordem. Então, hoje nós vemos cultos, né, na internet, aí pessoal denunciando, principalmente mulheres que vão para frente falar com roupas não adequadas. Vou usar uma palavra assim boa, não adequadas. Irmãos, os homens são atraídos pelo que vê. Isso aí é clássico. Então, vai para frente, chama atenção. Mas, na verdade, em qualquer lugar, mas principalmente quem vai para frente. A decência e a ordem. O que nós vamos fazer no culto? Os irmãos lembram aí do tempo
daquele grupo aqui de adolescentes jovens do Nicolas que ficava fazendo aqueles negócios de circo aqui na frente, né? Ficava, sobe, eu falava para o pastor Léo sempre assim, aqui, você sabe que se cair ali e morrer, o processo é em cima de você, né? Eu não gosto de cadeia, não, mas se eu for preso, eu vou lá te visitar, né? Por quê? Eu acho que aquilo, sempre falei, acho que aquilo não tem a ver com culto, gente. É um negócio esquisito. Pode fazer? Eu não vejo problema em fazer, né? Tem um risco físico, mas não é ambiente. Para mim, não é aquilo para culto, não. Então, tem algumas coisas que são introduzidas que não são dignas do culto. E outras coisas que, às vezes, aparecem, né, que nós temos que ter cuidado com o culto. Vamos passar aqui rapidamente nessa finalização. Cristo guardou os 10 mandamentos. Guardou o primeiro mandamento. Tá? Ele trouxe a glória de Deus Pai, Deus o Pai, enquanto esteve na terra. Guardou o segundo mandamento. Ninguém jamais cultuou como Cristo, né? Guardou o terceiro mandamento, que foi não tomar o nome de Deus em vão. Cristo guardou o quarto mandamento, né? Dia do sábado ele ia nos cultos e deu o significado do que seria o mandamento. Guardou o quinto mandamento, que é ele sempre fez aquilo que agradava ao seu pai. Guardou o sexto mandamento, preservou a vida, né? Ele honrou o pai, guardou a vida. Guardou o sétimo mandamento. Cristo, o marido, entregou sua vida por sua noiva, né? Pessoa de Jesus por nós. O oitavo mandamento, Cristo doou livremente. Ele se opôs ao roubo, né? Ele não se envolveu com o roubo. Guardou o nono mandamento. Sempre falou a verdade, nada de fake news. E guardou o 10º mandamento, que foi não cobiçar, né? Ele era dono do céu e da terra. Quando Satanás prometeu para ele dar tudo, ele falou, já é meu, não vou entrar nessa não. Tá? Então, nós temos aí uma visão geral dos mandamentos. Tem mais um slide aqui, mas é coisa mais simples. E aí, nós, domingo que vem, nós vamos começar, então, no primeiro mandamento, falando sobre não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento é a exclusividade de Deus. Ele não divide com mais ninguém. Ele é exclusivista. Ok? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã de celebração da ceia, de trazermos à nossa memória o sacrifício do Senhor na cruz por nós. Obrigado por esse tempo aqui de reflexão sobre os 10 mandamentos, que nós possamos aprender de Ti a viver segundo a Tua graça, aplicando os princípios da lei do Senhor no nosso relacionamento contigo e com o nosso próximo. Guarda o nosso coração, abençoe esse dia, abençoe a irmã Branca, que o Senhor esteja cuidando da Tua serva, abençoe toda a família, dá direção, conforto também nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Quem está na transmissão, Deus abençoe também. E nós vamos para a nossa jornada do dia 6 de julho de 2025.